Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo Acerte Aqui Concursos e OAB. E na dica rápida de hoje, lembrando que dica rápida temos aqui todas as segundas e quintas, vamos tratar aqui do inquérito policial. Se você quer uma aula mais detalhada, tem aqui no canal já uma aula completa preparatória para concursos e exame de ordem. Vou deixar aqui o link aqui em cima na tela, tá bom? E também na descrição. E o que temos para falar sobre o inquérito policial? Vamos conceituar primeiramente? Então vamos lá. Inquérito policial é o procedimento preparatório de natureza administrativa que consiste num conjunto de diligências presididas pela autoridade policial com o objetivo de conseguir lastro probatório mínimo, leia-se justa causa, para o oferecimento da ação penal. E quais são as primeiras observações que temos a fazer sobre esse conceito? Primeiramente, não confundam a natureza do inquérito policial, que é administrativa, com a natureza da atividade exercida pela autoridade policial, que é de natureza jurídica, nos termos do artigo 2º da Lei 12.830, tá bom? Sobre a diligência, pessoal, chama atenção o artigo 6º, que traz as chamadas providências preliminares. São algumas diligências exemplificativas que o delegado poderá adotar. Sobre o artigo 6º, chama atenção para o inciso 10, porque foi incluído recentemente na legislação processual penal. Foi incluído pela Lei 257 de 2016. Então, atente para esse dispositivo, tá bom? E, por fim, a chamada justa causa consiste no binômio prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Ou seja, o delegado de polícia, na investigação policial, ele tem que provar que o fato efetivamente ocorreu e ter pelo menos indícios de quem tenha praticado. Caso contrário, o futuro do inquérito policial será o arquivamento. E, para finalizar esse conceito, lembre, o destinatário do inquérito policial é o titular da ação penal, ou seja, o Ministério Público ou ofendido, a depender do caso, a depender do tipo de ação penal, tá bom? Então vamos ver agora as características do inquérito policial, vou colocar aí na tela. Primeira característica, é um procedimento preparatório, por quê? Porque ele visa preparar a ação penal com lastro probatório mínimo. Segundo, é formal e escrito, nos termos do artigo 9 do Código de Processo Penal. É inquisitorial, já que nele não vigora o contraditório. É sigiloso, mas ressalva a súmula vinculante número 14, que amenizou essa característica e permite ao advogado, no interesse do direito de defesa, ter acesso às provas já documentadas, mas não às provas de andamento. É também dispensável, já que ele não é imprescindível ao oferecimento da ação penal. É indisponível, já que o delegado não pode dispor, não poderá mandar arquivar os seus autos. É unidirecional, já que tem o único objetivo de colher justa causa para o oferecimento da ação. Por esse motivo, o delegado não emite um juízo de valor. E também tem valor probatório relativo. Por quê? Porque as provas colhidas no inquérito policial não são submetidas ao contraditório. Ou seja, então elas têm um valor muito pequeno. E a maioria delas tem que ser repetidas no âmbito do processo penal, do âmbito da ação penal, melhor dizendo, tá bom? E faça ressalva o artigo 155 do CPP, recomenda a leitura. Dando prosseguimento, vocês vão lembrar agora das formas de instauração do inquérito policial. E vocês vão lembrar que ele pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial, mediante requisição do Ministério Público ou do juiz, mediante requerimento do ofendido e por auto de prisão em flagrante, tá bom? Sobre a forma de instauração, eu recomendo o artigo 5º do Código de Processo Penal. Façam a leitura, tá bom? Algumas observações. Não confundam o requerimento, a palavra requerimento, com requisição. Requisição, quem faz é o Ministério Público e o juiz. Por que requisição? Porque, nesse caso, o delegado ele não poderá decidir não instaurar o inquérito policial. Ele é obrigado. É requisitado aquela instauração. Já o requerimento é quem faz é o ofendido. E por que chama-se requerimento? Porque, nesse caso, a autoridade policial poderá se recusar a instaurar o inquérito policial, a depender do caso concreto. Caso ele se recuse, caberá recurso para o chefe de polícia. E vamos falar agora de prazo. Qual é o prazo para a conclusão das investigações policiais? Você vai lembrar que o prazo ele requer duas variantes. A primeira delas, se o investigado está solto ou se está preso. E segundo, qual é o tipo de crime investigado, qual é a competência para julgar aquele crime, tá bom? E os prazos são os seguintes. Se o crime for de competência da Justiça Estadual, o inquérito policial será concluído em 10 dias improrrogáveis, se o investigado estiver preso, e em 30 dias prorrogáveis, admitindo sucessivas prorrogações, se o investigado estiver solto. Se o crime é de competência da Justiça Federal, o prazo será de 15 dias prorrogáveis uma única vez para o investigado preso, e no caso do investigado solto, segue a mesma regra da Justiça Estadual. Se o crime é tratado na lei de tóxicos, o prazo é de 30 dias para o investigado preso e 90 dias para o investigado solto. Em ambos os casos, o prazo poderá ser duplicado. Se o crime é praticado contra a economia popular,
o prazo é de 10 dias improrrogáveis para o investigado preso e também 10 dias improrrogáveis o mesmo prazo para o investigado solto. Então não há essa distinção de investigado preso ou solto, é o mesmo prazo. E no caso do inquérito militar, o prazo é de 20 dias improrrogáveis para o investigado preso e, no caso do investigado solto, 40 dias prorrogáveis por mais 20 dias. Para finalizar, vamos falar aqui do encerramento do inquérito policial. Lembre o seguinte, encerrado o inquérito policial, ele poderá ter 3 destinos. Poderá haver o arquivamento, se faltar justa causa para a ação penal, poderá ser oferecida a ação penal e também poderão os autos, melhor dizendo, serem devolvidos do Ministério Público à autoridade policial para que se proceda novas diligências, tá bom? Sobre o arquivamento, pessoal, vocês vão lembrar o seguinte, a autoridade policial jamais poderá arquivar os autos. Quem arquiva é o juiz, a pedido do Ministério Público. Sobre esse encerramento, eu recomendo a leitura dos artigos 17 a 19. O arquivamento, pessoal, deverá ser sempre explícito, deverá ser solicitado explicitamente pelo Ministério Público. Sobre o arquivamento, há quem entenda a doutrina que trata do arquivamento implícito, que seria quando o promotor não inclui na denúncia algum fato delituoso ou algum investigado. Então seria como se fosse uma omissão e o juiz deveria entender aquilo como um arquivamento implícito. Contudo, essa modalidade ela não é admitida pelo STF, tá bom? Nesse caso, o juiz deverá aplicar o artigo 28 do Código de Processo Penal. E para finalizar os seus estudos, eu quero lembrar aqui que o artigo 21 do CPP, que trata da incomunicabilidade do indiciado, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Quero lembrar também que nos termos do artigo 77, parágrafo 1º, da Lei dos Juizados Especiais Criminais, no caso de infração de menor potencial ofensivo, é dispensado o inquérito policial, nesse caso a denúncia é oferecida com base em termo circunstanciado de ocorrência, o chamado TCO, e sugiro a leitura das súmulas 397 do STF e 524 também do STF, tá bom? Então, meu amigo, se você gostou da aula, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal porque isso nos incentiva a fazer novos vídeos. Deixe nos comentários sugestões e também as suas dúvidas sobre o tema abordado hoje e volto aqui quinta-feira para trazer mais uma dica de direito, tá bom? Então, aquele abraço, bons estudos e até a próxima.